Eu estava sentado no meu carro em frente ao Fórum do Condado de Harlow quando eu a vi. Nora, minha esposa. A mulher que eu tinha deixado 8 meses antes com um filho de 2 anos, uma geladeira quebrada e $43 numa conta conjunta. Ela estava parada na escadaria do fórum com um casaco cinza chumbo que eu nunca tinha visto. Cabelo preso, postura diferente, mais reta, como se algo dentro dela tivesse sido reforçado. E ao lado dela estavam 2 homens de terno, carregando pastas que pareciam custar mais do que o meu salário do mês. Ela estava rindo de alguma coisa que um deles disse, não chorando, não tremendo, não a Nora que eu tinha deixado para trás. Eu tinha passado em frente ao fórum por acidente. Estava indo para a concessionária, já com 20 minutos de atraso, já com aquela sensação de peso no estômago. Mas alguma coisa me fez diminuir a velocidade. Alguma coisa naquela cena parecia calculada demais, arrumada demais. Então uma mulher que eu reconhecia do café da rua Maple passou perto do grupo de Nora e acenou com a cabeça. Com respeito, do jeito que você acena para alguém importante. Um corretor de imóveis para quem eu tinha vendido uma caminhonete 2 anos antes estava perto do estacionamento e quando ele avistou Nora, ele se endireitou. Ele literalmente se endireitou. E então, Nora virou o rosto na direção da rua, direto para o meu carro. Ela não se assustou, não acenou, não reagiu de jeito nenhum. Ela só me olhou do jeito que você olha para algo que um dia teve importância. Foi naquele momento que eu entendi que eu era a única pessoa em Harlow que não sabia o que estava acontecendo. Deixa eu voltar ao começo, porque você precisa entender o que eu me disse para justificar o que fiz. Eu me casei com Nora Ashford quando tinha 26 anos. Ela tinha 24. A gente se conheceu numa feira do condado. Ela tinha farinha no braço e estava rindo de alguma coisa que ela mesma tinha falado. Achei que ela tinha charme. Confundi a calma dela com paz. Eu estava errado sobre o que eu estava procurando. Nora trabalhava numa pequena padaria chamada Crumb & Co., na beirada da cidade. Ela acordava todo dia às 4:30 da manhã. Cheirava a baunilha e cansaço. Não reclamava. Não pedia mais. Ela era feliz com o que a gente tinha, e eu confundia essa felicidade com falta de ambição. Eu trabalhava na Fairview Auto, na Rota 9. Vendia carros. Era bom nisso, mas ser bom em vender carros em Harlow, Tennessee, não é a mesma coisa que ser alguém. E eu precisava ser alguém. Me convenci de que eu merecia mais, uma casa melhor, um carro melhor, uma esposa que usasse salto no jantar em vez de tamancos com farinha. Uma mulher que me fizesse sentir bem-sucedido, em vez de um homem nadando sem sair do lugar. Quando o Eli nasceu, eu tinha 30 anos. Ele era perfeito. Tinha os olhos da Nora e o meu queixo, e eu o amava de um jeito abstrato, do jeito que você ama algo que não entende completamente. Mas um bebê não conserta o que já estava apodrecendo dentro de mim. Comecei a ressentir o apartamento pequeno, os móveis de segunda mão, o jeito que Nora cantarolava enquanto dobrava a roupa lavada, como se não tivesse sonhos maiores. Me disse que ela estava me segurando. Essa foi a mentira de que eu precisava, e eu construí todo o meu futuro em cima dela. Madison Vale entrou na Fairview Auto numa terça-feira de março, dirigindo um Mercedes Classe C branco que ela disse que queria dar como entrada. Ela não precisava de carro novo. Eu sei disso hoje, mas ela interpretou o papel com perfeição. Ela era refinada de um jeito que parecia caro, mas não frio. Ria das minhas piadas. Fazia perguntas sobre mim como se as minhas respostas fossem genuinamente interessantes. Me olhava do jeito que eu queria que Nora me olhasse há anos. Ela voltou 3 dias depois. Não por causa de carro, só para dar um oi. Eu não costumo fazer isso, ela disse. Mas fiquei pensando numa coisa que você disse e não consegui parar. Eu deveria ter perguntado o que eu tinha dito de tão marcante. Não tinha dito nada de especial, mas não questionei, porque ela era bonita e eu estava com fome daquilo. A gente tomou café, depois jantou. Depois veio tudo que eu não deveria ter feito. Madison tinha um jeito de ouvir que fazia você se sentir visto. Ela inclinava a cabeça, ficava com os olhos sérios e dizia coisas como: "Você é inteligente demais para a vida que está levando, Dylan." Ela me disse isso no estacionamento de um restaurante, e eu me lembro de sentir o peito abrir. "A Nora ao menos valoriza o que você leva para casa?" Ela perguntou certa vez. "Ela não reclama", eu disse.
Madison sorriu com tristeza. Isso não é a mesma coisa. Essa frase ficou na minha cabeça por 3 semanas. Uma semana depois, Madison começou a fazer uma coisa que eu deveria ter reconhecido como veneno. Ela nunca insultava Nora diretamente. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ela transformava a pena em verdade. Ela parece simpática, Madison disse certa noite, olhando o perfil de Nora no Facebook enquanto a gente estava sentado no carro dela. Mas mulher boazinha também pode sugar um homem até não sobrar nada. Me lembro de ter rido porque eu queria concordar. Aí ela me mostrou uma foto de Nora. Nora estava segurando Eli na nossa cozinha, usando um suéter velho, sorrindo como se não soubesse que o mundo estava julgando ela. Madison ficou olhando para a foto e disse: "Você parece um homem que casou com uma responsabilidade em vez de uma esposa." Eu deveria ter defendido Nora. Em vez disso, não disse nada. E Madison percebeu. Foi naquele momento que ela soube que eu estava pronto. Ela nunca forçou demais, nunca pediu que eu largasse tudo imediatamente. Me deixou chegar à conclusão sozinho. Era paciente do jeito que só quem está seguindo um plano consegue ser paciente. Eu não enxerguei nada disso na época. Só vi uma mulher que me fazia sentir o homem que eu sempre achei que devia ser. Foi numa quinta-feira à noite que Madison colocou o envelope sobre a mesa entre a gente. "Eu não queria ser quem te mostrasse isso", ela disse. "Mas eu não conseguia deixar você continuar vivendo uma mentira." Dentro tinha um teste de DNA. Um documento de aparência profissional, papel timbrado de laboratório. Resultados. Probabilidade de paternidade. 0,00%. Eli não era meu filho. Era o que o papel dizia. Fiquei sentado por um bom tempo. Minhas mãos esfriaram. Quando cheguei em casa, Nora estava no chão com Eli, construindo alguma coisa com caixas de papelão. Ela levantou os olhos e sorriu, e eu joguei o envelope em cima da mesinha de centro. Ela pegou, leu, e fez uma coisa que eu ainda penso até hoje. Ela não chorou, não empalideceu. Pousou o papel e disse, muito baixinho: "Dylan, quem te deu isso?" Não, o que é isso? Não, isso está errado. Não, eu posso explicar. Quem te deu isso? Os olhos dela percorreram o documento de novo, mais devagar dessa vez. Não como uma mulher culpada estudando uma prova, como alguém reconhecendo uma armadilha. Ela tocou a borda da página com 2 dedos e olhou para o nome do laboratório. Por meio segundo, alguma coisa mudou no rosto dela. Foi tão sutil que eu não percebi na hora. Não era medo. Era reconhecimento. "Nora!" eu gritei. "Me responde!" Mas ela ainda estava olhando para o papel. E então ela murmurou, quase para si mesma: "Então foi assim que ele decidiu fazer." Eu ouvi as palavras, só não as entendi. E pior, eu não quis entender. Achei que ela estava desviando o assunto. Achei que estava ganhando tempo. Gritei com ela. Disse coisas que nunca vou conseguir apagar. A chamei de mentirosa. Usei palavras que não vou repetir aqui. Disse que sabia o que ela tinha feito. Disse que Eli era a prova disso. E Nora ficou sentada no chão, ao lado da torre de papelão de Eli, e me olhou com algo que só consigo descrever agora como uma tristeza que já tinha aceitado o inevitável. "Dylan", ela disse, "por favor, para de gritar na frente dele." Essa foi a única defesa dela. Para de gritar na frente dele. Eu não parei. E eu deveria ter percebido que ela nunca de fato respondeu à minha pergunta. Saí 2 semanas depois, sem silêncio, sem dignidade nenhuma. Tirei $3.000 da nossa poupança conjunta. Vendi o carro da família, um Civic 2019 que Nora usava para levar Eli à creche, sem falar nada com ela. 3 dias depois, eu a vi no Granger's Market. Ela estava com Eli no carrinho e só 7 itens na esteira: leite, ovos, macarrão, banana, um pacote pequeno de fraldas, cereal de marca própria, um pote de manteiga de amendoim. O cartão dela foi recusado. A atendente do caixa ficou sem jeito. Nora olhou para baixo, enfiou a mão na bolsa e começou a contar notas e moedas. Eu poderia ter dado um passo à frente. Eu poderia ter pagado. Em vez disso, fiquei parado no corredor ao lado, com Madison, fingindo que não tinha visto nada.
Madison se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Não vai lá salvar ela. É assim que ela te mantém preso." Então eu não fui. Nora deixou as fraldas para trás. Esse detalhe voltou à tona no tribunal também. Antes mesmo que Nora soubesse que eu tinha saído de casa, eu já tinha postado sobre minha nova vida no Facebook com Madison. A foto era uma vergonha, mesmo que eu não entendesse isso na época. Madison e eu estávamos numa cabine de um restaurante, a mão dela no meu peito, meu relógio aparecendo, uma taça de vinho na frente dela. A legenda que eu coloquei: "Finalmente escolhendo a paz." Nora viu enquanto estava sentada no escritório da creche, tentando explicar por que o pagamento estava atrasado. Eu só soube disso depois, porque a diretora da creche testemunhou no processo. Na época, eu só vi os comentários: "Isso aí, meu irmão. A vida é curta para viver na miséria. Às vezes, a gente precisa se colocar em primeiro lugar." Madison respondeu a um deles com um emoji de coração. Eu ficava olhando para aqueles comentários e me sentia orgulhoso. Essa é uma das memórias de que mais me envergonha. Não por ter postado a foto, mas porque eu fiquei esperando as pessoas me aplaudirem por abandonar minha família. As pessoas da cidade viram. As frequentadoras da padaria viram. As colegas de trabalho de Nora viram. A mulher da creche que cuidava de Eli viu. Sei disso porque as pessoas me contaram depois, com aquele tipo específico de nojo reservado para quem tornou impossível qualquer defesa de si mesmo. E então eu fiz a pior coisa de todas. Meu advogado, um cara barato no sul da cidade que trabalhava num escritório em cima de uma lavanderia, me apresentou um documento de renúncia aos meus direitos como pai. Disse que ia simplificar as coisas. Eu disse que não queria ser responsável por uma criança que não era minha. Assinei. E abri mão do meu próprio filho. Com uma caneta esferográfica, numa tarde de terça-feira, renunciei a cada direito legal que eu tinha sobre Eli. Não pedi uma segunda opinião. Não consultei mais ninguém. Não solicitei um teste de DNA independente, porque no fundo, uma parte de mim sabia que esse não era o motivo de verdade. O motivo de verdade era que eu queria ir embora sem peso na consciência. E aquele documento me deixou fazer isso. Nora não contestou a renúncia. O advogado dela simplesmente protocolou tudo. Achei que isso significava que ela concordava comigo. Achei que ela também sabia a verdade. Eu estava errado sobre o que ela estava pensando. Ela já estava 3 passos à minha frente. Morar com Madison parecia uma vitória, no começo. O apartamento dela era tudo que a minha vida não tinha sido. Linhas limpas, vinho na geladeira, uma cama que custava mais do que um mês do meu aluguel. Ela cozinhava receitas de livros de verdade e ria com facilidade, e dizia meu nome como se ele significasse alguma coisa. Por umas 6 semanas, acreditei que tinha melhorado de vida. Então, ela começou a desaparecer. Não de forma dramática, não de uma vez. Só pequenas lacunas. Ela saía para atender uma ligação e voltava 10 minutos depois com aquela compostura que parecia ensaiada. Dizia que estava visitando seus sócios e mudava de assunto quando eu perguntava que negócio era exatamente esse. Certa vez peguei o celular dela sem querer e vi um contato salvo só como GA. "Quem é GA?" eu perguntei. Ela tomou o celular de volta rápido demais. "Um antigo colega. Ninguém." Ninguém. Essa palavra ficou presa na minha cabeça. 2 noites depois, eu acordei e Madison não estava na cama. A porta da varanda estava entreaberta. O frio entrava no apartamento e eu conseguia ouvir a voz dela lá fora. "Não," ela disse baixinho. "Ele não vai questionar." Uma pausa. "Porque ele quer que seja verdade." Outra pausa. Então ela deu uma risada abafada. "Você não entende homens como Dylan. Eles não precisam de prova, precisam de permissão." Eu fiquei parado no corredor, sem conseguir me mover. Quando ela voltou para dentro, me viu ali parado. Por um segundo, o rosto dela ficou em branco. Então ela sorriu. "Amor," ela disse, vindo na minha direção como se nada tivesse acontecido. "Por que você está acordado?" Perguntei com quem ela estava falando. Ela colocou os braços em volta do meu pescoço e me beijou. E porque eu era exatamente o tipo de homem que ela tinha acabado de descrever, eu deixei aquilo ser o fim da conversa. Depois ela me disse que estava grávida. Senti alguma coisa complicada. Não era só alegria, não era só medo. Era uma cautela, uma pergunta que eu não estava pronto para fazer em voz alta.
porque as datas não fechavam, e Madison tinha começado a dormir do outro lado da cama. Não insisti. Achei que estava sendo paranoico. Me disse que merecia aquela vida e que simplesmente não estava acostumado com coisas boas. Eu não estava sendo paranoico. Começou com uma placa. Eu estava dirigindo pela rua Meridian num domingo, quando vi uma placa na janela de um prédio que ficara vazio por 2 anos. Em breve, Crumb & Co., nova unidade. A padaria de Nora, maior que a original, em uma localização privilegiada. Pensei que ela devia ter conseguido um financiamento. Não dei muita importância. Naquela mesma semana, vi Madison no Windsor Room, o restaurante mais caro de Harlow, o tipo de lugar onde os homens usavam blazer mesmo sem ninguém obrigar. Ela não estava sozinha. Estava sentada em frente a um homem mais velho, de cabelo grisalho, terno escuro e aquela expressão calma de quem nunca precisou pedir nada 2 vezes. Observei os dois do balcão. Ele não tocou na mão dela. Não se inclinou como um amante. Isso pelo menos eu teria entendido. Em vez disso, ele deslizou uma pasta pela mesa. Madison abriu, leu alguma coisa e sorriu. O homem mais velho olhou por cima do ombro dela e me viu. Ele não pareceu surpreso, pareceu divertido. Então levantou levemente o copo, como se estivesse brindando um homem que já tinha perdido e ainda não sabia. Quando perguntei a Madison sobre ele depois, ela disse: investidor. Só isso. Meses depois, eu veria aquele mesmo homem no tribunal e finalmente ouviria o nome que estava por trás de tudo. Tentei ignorar aquela noite no Windsor Room. Me disse que Madison tinha o direito de ter investidores, reuniões, segredos. Mas então soube que Nora tinha comprado o prédio à vista. Aí alguém na concessionária mencionou que as antigas terras da fazenda Calloway, no norte da cidade, 42 acres, tinham sido transferidas para o fideicomisso da família Ashford, e que uma mulher chamada Nora Ashford estava listada como administradora principal. Naquela noite, pesquisei o fideicomisso da família Ashford no meu computador. Fiquei sentado no apartamento de Madison lendo até as 2 da manhã. A família Ashford tinha propriedades, direitos madeireiros e prédios comerciais em Harlow County há mais de 80 anos. A fortuna original tinha sido construída pelo bisavô de Nora. O patrimônio atual era avaliado, de forma conservadora, entre 14 e 18 milhões de dólares. E no 28º aniversário de Nora, 3 meses depois de eu tê-la deixado, o controle total do fideicomisso tinha passado para ela. De acordo com os termos do testamento do avô dela, ela tinha sido obrigada a viver sem acesso aos recursos até aquela data, para garantir que qualquer marido que escolhesse A tivesse escolhido por ela mesma. Eu tinha deixado Nora Ashford 41 dias antes de ela se tornar uma das pessoas mais ricas do condado de Harlow. 41 dias. Fechei o computador. Fiquei sentado no escuro por um bom tempo, e então fiz a coisa mais estúpida que havia feito até então. Fui vê-la. Ela estava na padaria quando eu a encontrei, na nova unidade. O piso ainda estava sendo assentado e os balcões estavam cobertos de plástico, mas ela estava lá com uma prancheta, conversando com um empreiteiro. Quando me viu, o rosto dela não mudou. "Dylan", ela disse, seco, educado, como se eu fosse um entregador que ela reconhecia vagamente. "A gente precisa conversar", eu disse. Ela falou alguma coisa com o empreiteiro e me levou até uma sala pequena nos fundos. Sentou. Não me ofereceu cadeira. "Eu fiquei sabendo do fideicomisso", eu disse. Ela acenou com a cabeça, sem surpresa. "Você devia ter me contado", eu disse. "Você me deixou acreditar que..." "Eu deixei você ser exatamente quem você era", ela disse. "Nada mais." Eu odiava a calma dela. Então tentei machucá-la do único jeito que sabia. "Você poderia ter salvado esse casamento", eu disse. Pela primeira vez, alguma coisa se moveu nos olhos dela. Não dor, nojo. "Não, Dylan", ela disse. "Eu poderia ter te salvado das consequências. Isso não é a mesma coisa que salvar um casamento." Abri a boca, mas ela continuou. "Você não foi embora por causa do teste de DNA. Você usou o teste de DNA como permissão para se tornar o homem que você já queria ser." Aquilo me calou, porque uma parte de mim sabia que ela estava certa. E aquilo não tinha nenhuma crueldade. Era exatamente essa parte que eu não conseguia suportar. Se ela tivesse gritado, eu poderia ter gritado de volta. Mas a verdade dita com calma não deixa espaço para um homem se esconder.
Eu esperava que ela ficasse envergonhada, na defensiva, ou ao menos que mostrasse alguma rachadura. Mas olhar para ela era como olhar para a água parada. Ela abriu uma pasta sobre a mesa e deslizou um documento na minha direção. A minha própria assinatura. O documento de renúncia. As mensagens que eu tinha mandado para ela. As postagens do Facebook. Uma carta do meu advogado que ela tinha obtido discretamente. Cada escolha que você fez, ela disse, você fez com pleno conhecimento. Ninguém te forçou. O teste de DNA era falso, eu disse. Saiu trêmulo. Como se eu ainda não tivesse certeza se era verdade. Ela me olhou por um momento. Então disse, Dylan, eu sei. Ela sabia. Durante todo aquele tempo, ela sabia. Então por que você não me parou? Eu perguntei. Você teria me ouvido? Eu não respondi, porque os dois sabíamos. Voltei 2 dias depois. Ela colocou um segundo envelope sobre a mesa. Dentro havia um teste de DNA. Um de verdade. Certificado. Válido em tribunal. Solicitado pelos advogados dela 7 meses antes. Probabilidade de paternidade, 99,997%. L era meu filho biológico, o menino que eu chamei de mentira, o menino que eu assinei como se fosse um problema do qual queria me livrar. Segurei o papel e senti algo se partir dentro de mim para o qual não tenho palavra. Não era culpa exatamente. Culpa pressupõe surpresa. Isso era pior. Era reconhecimento. Meu corpo entendeu antes da minha cabeça. Ele tem a sua risada, Nora disse baixinho. Não com crueldade, como um fato. Ele faz uma coisa quando fica animado, tapa a boca com a mão. Você também faz isso, sempre fez. Pousei o papel. Eu consigo resolver isso, eu disse. Posso voltar ao tribunal, posso contestar a renúncia. Nora me olhou com algo quase parecendo pena. Você assinou de livre e espontânea vontade, ela disse, em cartório, na frente do seu advogado. Você não foi coagido, não foi enganado por ninguém com poder legal sobre você. Você fez essa escolha porque quis. Ela fez uma pausa. O juiz já analisou o caso. Nora, por favor, não foi o resultado do teste que te destruiu, Dylan, ela disse. Foi o que você escolheu fazer, antes mesmo de ter o teste nas mãos. Foi isso que te destruiu. Ela estava certa. E essa era a parte que eu passaria o resto da vida tentando não pensar. Ela me contou o resto com aquela mesma voz calma que usava para tudo, como se estivesse explicando uma receita. Grant Ashford, o tio dela, o filho mais novo do avô, que tinha passado 20 anos acreditando que se Nora pudesse ser desqualificada, emocionalmente instável, juridicamente comprometida, publicamente humilhada, o fideicomisso seria reestruturado e ele assumiria o controle. O plano tinha começado 18 meses antes de eu conhecer Madison. Grant tinha contratado Madison, não como parceira romântica, como parte do esquema. O trabalho dela era simples, encontrar o ponto mais fraco na vida de Nora e pressionar até tudo desmoronar. Esse ponto fraco era eu. Nora abriu outra pasta e a virou na minha direção. Dentro havia páginas impressas, mensagens entre Madison e Grant. De início eu não entendi o que estava lendo. Então eu ouvi meu nome. Ele é ressentido. Ele responde bem à admiração. Ele se envergonha da simplicidade dela. Ele quer se sentir escolhido. Ele não vai pedir verificação se o resultado der permissão para ele ir embora. Li essas linhas 3 vezes. Eles não tinham adivinhado quem eu era. Eles tinham me estudado. Madison não tinha se apaixonado pela minha ambição. Ela tinha feito um diagnóstico dela. Grant não me tinha visto como uma ameaça. Tinha me visto como uma ferramenta. E a pior linha estava quase no final da página. Madison tinha escrito: Dylan não é perigoso. Ele só tem fome de se sentir escolhido. Fiquei enjoado lendo aquilo, porque era verdade. Aquelas mensagens explicavam tudo o que Madison tinha feito. Cada elogio, cada pergunta, cada insulto disfarçado de preocupação. Ela não tinha me seduzido por acidente. Ela tinha seguido instruções. Tinha mandado fazer o teste falso num laboratório em Memphis que o dinheiro de Grant tinha corrompido. O plano era que eu acusaria Nora publicamente de traição, que eu tiraria a paternidade de Eli de cena, que eu humilharia Nora diante da cidade.
E então, a equipe jurídica de Grant argumentaria que Nora era emocional e moralmente inapta para administrar um fideicomisso familiar, citando o escândalo público que eu tinha criado e a suposta incapacidade dela de manter uma casa estável. Eles quase conseguiram. Mas aqui está o que eles não previram, Nora disse. Meu avô conhecia Grant. Ele inseriu cláusulas no testamento antecipando exatamente esse tipo de contestação. E a equipe jurídica de Grant não encontrou essas cláusulas a tempo. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Você foi escolhido, Dylan, não porque era especial, porque estava disponível, porque era o homem mais fácil que eles conseguiram encontrar. Fiquei sentado com isso por um bom tempo. Saber que eu era o mais fácil de manipular doeu mais do que ser chamado de mau caráter. Fui até o apartamento de Madison naquela noite. Ela tinha sumido. Não tinha saído para dar uma volta. Sumido de verdade. Armário vazio, banheiro limpo. O lugar cheirava como se alguém tivesse passado pano com cuidado demais. Ela deixou um único recado no meu celular. Curto, profissional. Disse que sentia muito. Disse que as coisas tinham ficado complicadas. Disse que esperava que eu entendesse que não era nada pessoal. Não era nada pessoal. O resto eu descobri pelos autos do processo que viraram registro público 3 meses depois. Madison Vale tinha trabalhado com Grant Ashford por 14 meses. Quando o esquema desmoronou, quando os advogados de Nora apresentaram a contradenúncia e as cláusulas do testamento tornaram impossível a contestação de Grant, Madison fez o que pessoas como Madison sempre fazem. Ela entregou Grant. Entregou tudo aos investigadores. Registros dos pagamentos de Grant, mensagens de texto, reuniões, o nome do laboratório em Memphis, as datas exatas em que foi informado sobre o meu perfil psicológico. Tudo. Cooperou plenamente para evitar a prisão. E o bebê? O bebê não era meu. O bebê era de Grant Ashford. Madison e Grant tinham um caso há mais de 1 ano. A gravidez não era planejada, mas não foi um acidente que desviou o rumo das coisas. Era só mais uma coisa que ela tinha escondido enquanto interpretava um papel na minha vida. Eu nunca fui parceiro de Madison Vale. Fui só uma peça no jogo dela. Eu tinha queimado meu casamento, meu filho e minha reputação por uma mulher que nunca, em nenhum momento, tinha de fato me escolhido. Não vou detalhar cada etapa do processo porque, sinceramente, eu mal estava presente em boa parte do tempo. Minha cabeça tinha um jeito de se desligar do meu corpo durante aqueles meses. Mas vou te contar o que os advogados de Nora apresentaram nos autos. Primeiro apresentaram minhas mensagens de texto. Aquela em que eu disse que ela e Eli não eram mais problema meu. As postagens do Facebook. Os registros financeiros mostrando que eu tinha sacado dinheiro da conta conjunta e vendido um bem do casal sem consentimento. Então o advogado de Nora reproduziu o recado de voz. Eu tinha esquecido que ele existia. O alto-falante da sala chiou uma vez, e então minha própria voz tomou conta do ambiente. Fica com o menino, Nora. Não quero saber de nenhum dos dois. Procura o pai de verdade dele e vai chorar para ele. Ninguém se mexeu. Eu fitei a mesa na minha frente. Meu advogado fechou os olhos. Atrás de mim, uma mulher sussurrou. Meu Deus. Nora não chorou. Era isso que tornava tudo pior. Ela ficou sentada com as mãos juntas, ouvindo o homem que ela um dia amou explicar, com a própria voz, por que ele não merecia ser pai. Quando a gravação terminou, o advogado dela deixou o silêncio durar. Então disse, Sr. Mercer, era sua voz? Eu quis dizer que estava com raiva. Quis dizer que tinha sido manipulado. Quis dizer que não era o que eu sentia de verdade. Mas a pergunta não era se eu sentia. A pergunta era se eu tinha dito. Então, eu respondi. Sim. Eles apresentaram o documento de renúncia assinado, com minha assinatura e minhas iniciais em cada página. Apresentaram uma declaração do cartório confirmando que eu estava sóbrio, sem coação e totalmente assessorado. Apresentaram o registro do laboratório falso em Memphis, comprovando que o documento que Madison tinha me dado era fabricado. O que confirmava que o meu motivo declarado para abandonar Eli era baseado numa fraude que eu nunca fiz o menor esforço para verificar. Grant Ashford foi acusado de conspiração para cometimento de fraude, interferência ilegal em instrumento testamentário e conduta ilícita civil em relação à contestação do fideicomisso. Perdeu qualquer direito à herança Ashford.
Seus bens foram bloqueados enquanto os advogados do fideicomisso de Nora moviam ações civis. A cooperação de Madison reduziu a exposição dela a uma multa e 2 anos de liberdade supervisionada. Mas o nome dela ficou associado ao esquema para sempre. A carreira dela, seja lá em que área exatamente ela atuava, tinha acabado. E eu? Não enfrentei acusações criminais, porque não tinha conhecimento da conspiração, porque juridicamente falando, eu era vítima de fraude. Meu advogado me contou isso como se fosse uma boa notícia. Fiquei sentado no corredor do fórum e pensei: o pior resultado possível seria a prisão. E o segundo pior é esse: ser burro demais para ser processado. A concessionária me mandou embora 6 semanas após o julgamento. O dono disse que era uma questão de compatibilidade com a cultura da empresa. Estava arrependido. Pareceu até sentir um pouco de pena de mim. O que ele não disse, mas que eu descobri depois, era que a Fairview Alto ocupava um terreno comercial que estava sob um contrato de locação com a família Ashford havia 30 anos. O contrato venceu. Foi renovado, com uma cláusula proibindo o emprego de qualquer pessoa envolvida em litígio adverso ao fideicomisso da família Ashford. Eu não fui demitido pelo dono. Fui removido pela burocracia. Não tinha como provar que foi deliberado. Talvez não fosse. Talvez fossem só os advogados de Nora sendo minuciosos. Mas não fazia diferença. Me candidatei em outras 3 concessionárias no condado. 2 não me ligaram de volta. Uma me chamou para entrevista e depois sumiu. Meu nome tinha um problema no Google. Mas o Google não era a pior parte. A pior parte era Harlow. A cidade não gritou comigo. Não jogou tijolo na minha janela. Não me ameaçou. Fez algo mais frio. Me removeu. No Granger's Market, o caixa parou de conversar. No posto de gasolina, homens que eu conhecia há anos olhavam através de mim. No café, a garçonete trouxe meu café sem anotar o pedido e nunca voltou para completar a xícara. Num domingo de manhã, passei perto do playground e vi 2 mães reunirem as crianças mais perto delas sem dizer uma palavra. Foi aí que eu entendi o que Nora tinha feito. Ela não tinha virado a cidade contra mim. Eu tinha feito isso. Ela simplesmente parou de me proteger do que eles já enxergavam. O julgamento tinha virado notícia local. Depois tinha sido repercutido por um portal regional. Havia 3 artigos com o meu nome, todos fáceis de encontrar. Me mudei para uma kitnet no lado errado da Rota 9 e arrumei um emprego fazendo inventário num depósito que funcionava no turno da noite. Não contei a ninguém onde eu estava trabalhando. Não que alguém tivesse perguntado. Cidades pequenas não precisam te punir com um barulho. Às vezes, elas só se lembram exatamente de quem você foi quando ninguém estava te obrigando a ser decente. Eu tinha o direito de pedir visitas supervisionadas na justiça. Meu advogado me disse que seria um processo longo, que eu precisaria demonstrar mudança de comportamento por um período sustentado, que o documento de renúncia assinado estava em registro e seria um fator determinante na avaliação de qualquer juiz. A lei não conseguia me devolver o que eu mesmo tinha jogado fora. Foi quase exatamente 1 ano depois do julgamento. A Fundação Ashford, algo que Nora tinha criado para financiar programas de primeira infância no condado, realizava um evento público na praça da cidade. Luzes, mesas, uma banda, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Eu não tinha nada a fazer ali, mas tinha passado de carro 3 vezes e na 4ª volta estacionei e entrei porque precisava vê-lo. Eli tinha 4 anos agora. Era mais alto do que eu esperava. Usava uma jaqueta vermelha e corria atrás de um balão pela grama. Nora estava perto de uma das mesas, conversando com 2 mulheres que eu não reconhecia. Ela parecia pertencer àquela cena do jeito que uma pessoa pertence à própria vida. Fiquei parado na beirada da multidão. Eli parou de correr. O balão foi embora. Ele virou na minha direção e por 1 segundo, só 1 segundo, os olhos dele pousaram no meu rosto. Crianças nem sempre sabem por que sentem alguma coisa, mas elas sentem. Ele parou de se mover. Me olhou do jeito que crianças olham para coisas que são familiares, mas que parecem erradas. Ele foi até Nora e puxou a manga dela. Ela abaixou. Ele disse algo que eu não consegui ouvir. Ela levantou os olhos. Encontrou meu rosto na multidão imediatamente, como se já soubesse que eu estava ali.
Então ela se agachou de novo até ele e eu a vi dizer alguma coisa, com calma, com cuidado. Colocou a mão nas costas dele. Ele me olhou mais uma vez. Depois virou as costas e foi embora. A multidão tinha ficado silenciosa o suficiente para eu ouvir. Ellie tinha perguntado: "Mãe, é aquele homem que fazia você chorar?" E Nora tinha respondido: "É, mas ele não pode mais fazer isso." Fiquei na beira daquele evento por mais alguns minutos. Ninguém me pediu para sair. Ninguém me olhou com nenhum sentimento particular. Eu era só um homem na margem de algo que tinha seguido em frente sem ele. Eu tinha me afastado de um menino de 2 anos porque alguém tinha colocado um papel na minha mão e eu quis que fosse verdade. Tinha assinado meu direito de ser pai porque era mais cômodo. Tinha humilhado a mãe dele em público, roubado da casa dele e dito para a cidade inteira que ele não era meu. E ele era. Sempre tinha sido. A justiça não conseguia restaurar isso. Nenhum pedido de desculpas alcançaria o que eu tinha feito. Nenhuma mudança de comportamento devolveria os anos em que eu estive ausente, ou apagaria o fato de que eu tinha feito a escolha de ir embora. Voltei para casa naquela noite num carro que eu mal conseguia pagar, para um apartamento que eu odiava, para uma vida que eu mesmo tinha desmontado. Nora não me destruiu. Madison não me destruiu. Grant Ashford não me destruiu. Eu fiz isso com uma assinatura, uma postagem no Facebook, um carro roubado e $3.000 de uma conta conjunta. Eu fiz isso sendo exatamente quem eu era. E a pior parte, a parte que me mantinha acordado naquela kitnet no lado errado da Rota 9, era que em algum lugar, numa jaqueta vermelha, correndo atrás de balões numa praça iluminada, meu filho estava crescendo sabendo o meu nome, mas não o meu rosto. Não como pai, só como o homem que fazia a mãe dele chorar. E ela tinha dito o restante da verdade para ele. Aquele homem não podia mais fazer isso. As pessoas me perguntam se eu fui manipulado. Talvez sim. Madison mentiu para mim. Grant me usou. O teste era falso. Mas Madison não assinou o documento com o meu nome. Grant não vendeu o carro que Nora usava para levar nosso filho à creche. Nenhum documento forjado me obrigou a ficar parado no corredor do supermercado vendo minha esposa deixar as fraldas para trás. Ninguém me fez postar aquela foto. Ninguém me fez esperar os aplausos. Ninguém me fez olhar para um menino de 2 anos e decidir que era mais fácil abandoná-lo do que amá-lo. Isso fui eu. Tudo fui eu. E agora meu filho está crescendo numa casa em que eu nunca vou entrar, com uma mãe que sobreviveu ao que eu fiz, que o protegeu de mim e que lhe ensinou a verdade sem nunca precisar mentir. Eu costumava achar que a pior coisa que um homem pode perder é a família. Eu estava errado. A pior coisa é ver sua família finalmente segura, finalmente amada, finalmente livre, e perceber que a pessoa de quem eles precisavam se proteger era você. Esse é o castigo do qual eu nunca vou conseguir recorrer. E a sentença dura pelo resto da minha vida.